Guerreiro, poeta, mestre da espada, a figura do samurai é, sem dúvida, uma das mais poderosas da história. Um símbolo de honra que, até hoje, mexe com a nossa imaginação. Mas a gente vai fazer uma viagem para separar a lenda da realidade. E a história de verdade, essa é ainda mais fascinante. E aqui está a chave de tudo. Essa citação do século XIII não fala de glória pessoal, não fala de fama, fala de serviço. A lealdade total, absoluta ao mestre. Essa era a rocha sobre a qual todo o mundo do samurai foi construído. Primeiro, vamos mergulhar de cabeça na lenda. Naquela imagem que todo mundo tem em mente, o guerreiro supremo, praticamente invencível com sua espada, vivendo por um código de honra que não podia ser quebrado. Essa é a figura que a gente conhece dos filmes, dos livros, o guerreiro solitário, quase sobre-humano. Mas essa imagem, na verdade, é o final da história. Para a gente entender quem ele era de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho, muito antes dessa lenda sequer existir. Porque a realidade histórica começa em um lugar muito mais simples. Para entender o mestre, primeiro a gente precisa conhecer o servo. O próprio nome já entrega o segredo. Samurai vem de sabural, que significa aquele que serve. Antes de serem os senhores do Japão, eles eram servidores. Protetores contratados, guerreiros de províncias distantes que trabalhavam para os nobres da corte em troca de terras e favores. A identidade deles nasceu do serviço. E essa linha do tempo mostra uma escalada de poder lenta, mas implacável. No século VIII, a corte basicamente terceirizou sua segurança para esses guerreiros. Em 1167, um deles, Taira no Kiyomori, quebrou a barreira, conseguiu o poder político de verdade. E o grande momento, 1185. Depois de uma guerra civil brutal, o clã Minamoto vence e cria o primeiro governo militar, o shogunato. Os servos finalmente tinham se tornado os mestres. E foi no fogo da batalha que os samurais forjaram não só o seu poder, mas a sua identidade, o seu domínio sobre o Japão por quase 700 anos. Durante décadas, o Japão foi um verdadeiro campo de batalha. E nesse caos, a habilidade de luta dos samurais se tornou fator decisivo. O poder, aos poucos, foi escorrendo das mãos da corte imperial e se concentrando nos quartéis generais do shogun. Mas esse poder, que foi consolidado de dentro para fora, estava prestes a encarar o seu maior desafio. Uma das maiores máquinas de guerra que o mundo já tinha visto estava batendo a porta. 40.000. Em 1274, o Império Mongol de Kublai Khan chegou na costa do Japão com essa força de invasão. Um número absurdo para a época. E para enfrentar esse exército gigante, o Japão conseguiu juntar apenas 10.000 samurais. A desvantagem era de 4 para 1. A nação inteira aprendeu a respiração. E então, o improvável aconteceu. Apesar de lutarem com uma bravura incrível, os samurais foram salvos pela natureza. Um tufão que mais tarde ficou conhecido como kamikaze, ou vento divino, simplesmente aniquilou a segunda frota mongol em 1281. Esse evento não só salvou o Japão, ele elevou os samurais ao status de protetores divinos da nação. Depois de séculos de guerra, veio talvez o período mais paradoxal e fascinante da história do samurai. Um longo período de paz, governado justamente pela classe guerreira. Com o país finalmente unificado sob o clã Tokugawa, as guerras acabaram. E de repente, uma classe inteira cuja única razão de existir era a guerra, se viu sem um propósito militar. A questão era simples e brutal. Ou eles se reinventavam ou iriam desaparecer. E eles se reinventaram. E como? O guerreiro virou o administrador, o estrategista virou o burocrata, o defensor de castelos virou um estudioso, um poeta. Eles trocaram a espada pelo pincel, gerenciando territórios, escrevendo leis e se tornando patronos da cultura, da cerimônia do chá ao teatro. Mas essa era de paz e estabilidade não duraria para sempre. Ela teria um fim abrupto e, com ela, o fim da própria classe samurai. Só que o eco da sua existência, esse se tornaria ainda mais poderoso que a realidade. A chegada dos navios negros americanos em 1853 foi um choque de realidade. Ficou muito claro que o isolamento do Japão tinha acabado e que a katana de um samurai não podia fazer nada contra um canhão. A modernização virou uma questão de sobrevivência nacional e o guerreiro tradicional, da noite para o dia, se tornou obsoleto. E o desmantelamento foi rápido, sistemático. O novo governo Meiji, correndo para modernizar o país, foi tirando tudo o que definia o samurai.
seus privilégios, seu status, até os seus símbolos como o coque no cabelo e as duas espadas. A última grande rebelião, em 1877, foi a prova final. O novo exército do Japão, com rifles, derrotou os últimos guerreiros tradicionais. Era o fim. E aqui está o maior paradoxo de todos. No exato momento em que o samurai histórico deixa de existir, a sua lenda, do jeito que a gente conhece hoje, estava apenas nascendo. A resposta está no famoso código do Bushido, o caminho do guerreiro. Mas o grande ponto é que ele não era um manual antigo que todo samurai lia e seguia. Na verdade, ele foi, em grande parte, uma tradição inventada, codificada lá para o final do século XIX. A ideia era dar ao Japão moderno uma espinha dorsal moral, um ideal de nação baseado na lealdade e disciplina dos samurais idealizado. Essas virtudes, que foram tiradas do confucionismo, do budismo, do shintoísmo, foram todas reunidas para criar a imagem do guerreiro perfeito. Um ideal que ia muito além da batalha, focando em justiça, coragem e até benevolência. Era o espírito do samurai, destilado e purificado para uma nova era. No fim das contas, o maior legado do samurai não foi o guerreiro de carne e osso, com todas as suas complexidades, suas contradições, mas sim um mito poderoso que ele se tornou. Uma lenda de honra, de sacrifício, que foi transformada na própria alma da nação japonesa. O guerreiro de verdade se foi, mas a sua lenda, essa se tornou imortal.